paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que o favor de Deus te faça alcançar todos os seus sonhos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Hoje à tarde, quando o pastor Cláudio me mandou mensagem, eu falei, só o que eu vou falar? Porque a gente tem tanta coisa para falar. E o Senhor me fez lembrar de um devocional, pastor Cláudio, de alguns meses atrás que o Senhor me deu. E assim como falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você. Abre o seu coração. Está com a Bíblia aí? Abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus, pastor Abato. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glória a Deus. Você que não achou, acompanha comigo aqui no telão, que diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, diga bem forte, obras. Obras. E o teu trabalho, diga trabalho. Trabalho. E a tua paciência. Paciência. E que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, diga, trabalhaste pelo meu nome, Trabalhaste pelo meu nome. e não te cansaste. Próximo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu Meu amor. capítulo de número 3, corre, rapidinho, verso 1. Apocalipse 3, 1. E ao anjo que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, diga bem forte, conheço as suas obras. Conheço as tuas obras. Que tem nomes de que vive, diga, tem nome de que vive. Em nome de que vive. E que está? Feche seus olhos, Espírito de Deus, que a tua palavra seja vida em nós. Que assim como o Senhor trabalhou no meu coração, que o Senhor trabalhe no coração do teu povo. Nós repreendemos todo o peso, toda a opressão. Tira toda a vida dos nossos olhos. Que a revelação da tua palavra venha ao nosso encontro. Não pode ser mais um culto, Espírito Santo, porque todo culto é único e especial. Esse é o dia que o Senhor nos deu para cultuar o Senhor. Que a nossa semana seja uma semana diferente depois dessa palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Responde às nossas orações. Fica conosco. Seja conosco. Em nome de Jesus. Olha para mim, querido. Preste atenção. O livro do Apocalipse
Muitas vezes a gente interpreta mal porque a gente acha que é um livro muito difícil. Quem aqui já leu o livro inteiro do Apocalipse? Seja sincero. Quantos entendeu? A maioria das pessoas tem dificuldade com o livro do Apocalipse. Mas posso te falar uma coisa? O livro do Apocalipse não é um livro difícil. Por quê? O próprio nome já fala, Apocalipse, revelação. O livro do Apocalipse nada mais é do que uma revelação que Deus deu a João para passar para a igreja. João, nessa época, segundo os historiadores, já estava velho. E o que vai acontecer? Os discípulos de Jesus começaram a morrer como mártires. João foi o último dos discípulos a morrer. Como que eles tentaram matar João? Pegaram João, jogaram dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Todas as pessoas que os bárbaros fizeram isso morreram na hora. Por quê? Porque quando tacava lá, o óleo estava tão quente que derretia toda a pele, ficava só os ossos. A pessoa ficava cega na hora, surda na hora. Quando eles tacaram João, eles acharam que ia ser a mesma coisa. Só que, para surpresa deles, quando eles tiram João de lá, João está vivo. Aleluia. Glória a Deus. E eles olham para isso e acreditam que João se torna então um semideus para eles. Então eles pegam João e aprisionam João numa ilha chamada Ilha de Patmos. João está cego, João está surdo, só que a Bíblia vai dizer que mesmo cego e mesmo surdo ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que ele estava na Ilha de Patmos e do nada ele escreve dizendo: eis que eu ouvi uma voz que dizia comigo. E ele vai dizer assim, ó, e essa voz que falava comigo dizia: João, sobe aqui. Quando ele olha, ele vê uma porta aberta no céu. E a voz que falava com ele dizia: João, sobe aqui e vê as coisas que hão de acontecer. Aos olhos humanos ele estava cego, aos olhos humanos ele estava surdo. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. O que importa para Deus não é simplesmente sua condição física, mas é principalmente a sua condição espiritual. Porque ainda que morra nesse corpo, Jesus nos prometeu que nós iríamos viver com ele. E o livro do Apocalipse você pode dividir ele em 3 partes. As coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Então veja, que João viu tudo que iria acontecer. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele vai dizer que o anjo que falava com ele dizia assim, ó, escreve tudo que eu te falar, João. E a primeira coisa que ele vai escrever é uma carta. O que ele vai escrever? Uma carta. Imagine Deus escrevendo uma carta para você. Se o próprio Deus fosse escrever uma carta punho para você, o que será que ele escreveria para você hoje? Você imagina Deus escrevendo uma carta para um homem, pastor? Aqui no caso é a igreja. Porque você vai ver que são 7 cartas a 7 igrejas, só que essas 7 igrejas representam os 7 períodos de uma mesma igreja. E nós estamos no último período dela, nós somos a igreja de Laodiceia. E diga-se de passagem que é o pior deles. E Deus vai começar escrevendo uma carta à igreja de Éfeso. Gabriel, o que significa a palavra Éfeso? Desejada. Era a igreja desejada. Qual que é a igreja desejada? Você leu comigo. Era uma igreja que tinha obras, sim ou não? Sim. Era uma igreja que trabalhava, sim ou não? Sim. Era uma igreja que colocava os ministros à prova, sim ou não? Sim. Era uma igreja que sofria por causa do nome de Cristo, sim ou não? Sim. Mas Deus era contra ela. Você imagina, você está trabalhando para Deus, pastor, que nem doido. E Deus te escreveu uma carta dizendo assim, você está fazendo tudo isso, mas eu estou contra você. Você sabe, queridos, por muito tempo eu cresci ouvindo assim que você perde o primeiro amor quando você para de fazer a obra. E aí eu li o texto como os estes dizendo, você tem obra, você tem trabalho, você está fazendo tudo, mas você perdeu o primeiro amor. Isso já nos mostra que o primeiro amor não está relacionado a obras. Porque desde criança eu cresci assim, pastor Cláudio. Se você parou de vir na igreja, você perdeu o primeiro amor. Se você parou de fazer as coisas para Deus, você perdeu o primeiro. E essa igreja que fazia tudo? E olha o que a Bíblia vai dizer. Que Deus vai olhar para nós e dizer assim, ó, deixaste o seu primeiro? Veja que o termo é deixar, não é perder. E deixar e perder são duas coisas totalmente diferentes. Qual que é a diferença de deixar e de perder? Deixar é abrir mão voluntariamente. E perder é não saber aonde? Veja, essa igreja abriu mão voluntariamente do amor de quem? Quem escreveu o livro do Apocalipse foi João. E João é conhecido como o apóstolo do amor. E ele vai escrever em uma das suas cartas dizendo assim, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou.
Então, o que é o primeiro amor? É quando você tinha a revelação do amor de Deus por você. E essa palavra primeiro no grego significa o melhor. Qual que é a melhor parte do amor? É se sentir. Quando eu era mais novo, eu me apaixonei. Sabe essas paixões de criança? Minha mocinha morava a cerca de 3 quilômetros da minha casa. E eu ia na casa dela a pé, pastor Cláudio. Às vezes 2, 3 vezes no dia. E voltava de pé. Aquele sol, chuva. Sabe o que acontecia? Os quilômetros pareciam metros. Porque eu estava apaixonado. Porque quando você está apaixonado, nada é difícil. É ou não é? Mas eu não ia lá para receber nada em troca. Eu só ia lá porque eu me sentia amado por ela. Eu não esperava chegar lá e receber nada. Porque eu já me sentia. E uma pessoa que se sente amada e faz as coisas sem esperar nada. E você sabe que essa palavra deixar, no original grego, ela tem a mesma raiz da palavra divórcio. O que Deus estava dizendo? Vocês trocaram o Deus da obra pela obra. Eram pessoas que trabalhavam muito, tinha muita utilidade para Deus, mas estava perdendo a intimidade com Deus. E qual que é o problema? Que muitas vezes hoje nós somos muito úteis. A gente trabalha para Deus, a gente faz as coisas para Deus. Mas como está a sua intimidade com Deus? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse texto é a prova viva que Deus não está tão preocupado com a sua obra. Ele está mais preocupado com a sua intimidade com Ele. Porque para Deus todo aquele que é íntimo se torna útil. Por quê? Porque quem é íntimo sabe o que a outra pessoa gosta. Quem é íntimo sabe o que a outra pessoa quer. E quando você sabe o que a pessoa gosta, sabe o que a pessoa quer, fica mais fácil de fazer a obra. O problema é que a gente aprendeu a fazer e não a se relacionar com Deus. Então veja que é uma igreja que tinha obra, que tinha trabalho, que sofria pelo nome de Cristo, de Deus estava contra. Imagina, você está fazendo tudo e Deus te escreve uma carta. Quando você abre a carta, você está esperando um reconhecimento, porque você faz tudo, você limpa a igreja, você faz tudo. Aí Deus olha para você e fala assim, você está fazendo tudo, mas você perdeu o principal. Porque para mim não basta fazer, mas a intenção do seu coração com o que você faz. Porque a palavra conheço no grego é eidos, que significa conheço tão profundamente a intenção do teu coração quando fazes a obra. E se você olhar no capítulo 2, no verso 23, vai dizer assim, ó: e destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas ou as intenções do coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Veja, antes de Deus recompensar as suas obras, Ele olha a intenção do seu coração. Então não basta você fazer muito com a intenção. Essa igreja produzia muito, mas está fazendo muito com a intenção. Em compensação, a outra igreja que estava em Sardes, Ele vai dizer também, conheço as suas obras. Veja que toda igreja tem obra. Só que Ele vai olhar para ela e vai dizer assim, ó: mas eu vejo que você tem fama de quem está vivo, mas você já morreu. Você tem ideia, pastor Cláudio, do próprio Deus olhar para você e falar assim, você tem fama que faz muito, mas eu sei que você está morto. E de que vale fazer muita coisa estando morto? Eu vou te provar na Bíblia que você pode estar morto espiritualmente e viver uma vida normal. E a pior coisa que tem é você morrer e não perceber que morreu. Porque normalmente quem está morto não percebe que está morto. Por quê? Porque a sua vida continua caminhando normal. Gabriel, por que você fala isso? Eu falo isso porque Deus me tirou disso. Eu passei um processo com Deus de 8 meses, com fama de quem estava vivo, mas já estava morto. Fazia tudo no automático e achava que Deus estava se agradando, porque tudo estava dando certo, pastor. Deus me deu uma namorada bonita, ia pregar, teve mês, pastor, de eu pregar 3, 4 vezes por semana, em igrejas diferentes, todos os dias. As ofertas estavam entrando, faculdade dando certo, emprego dando certo, relacionamento dando certo, e eu achei que estava tudo. Aí o Espírito Santo falou comigo:
Até quando vai continuar assim? Eu cheguei ao ponto de ler a Bíblia para pregar. O Espírito Santo falou para mim: você vai ler a Bíblia para pregar, você não vai ler a Bíblia para se alimentar? Porque os ministros correm esse risco de aprender a fazer e não viver mais na dependência de Deus. Sou ensinador de Bíblia, irmão. O que eu mais sei é Bíblia. Sem falsa modéstia, sem prepotência, eu estudo muito. O conteúdo é o que não falta. E aí o que acontecia? O telefone tocava: vem pregar, vou. Você vai pregar, não sei, chegar logo de alguma coisa. E o Espírito Santo falou comigo: até quando? Você vai ter fama de que está vivo, mas está morto. E às vezes você está aqui, você está assim. Ou como a igreja de Éfeso, está fazendo muito, mas está fazendo com a intenção errada. Ou você está fazendo muito, mas já não sabe mais nem por que está fazendo, porque já está morto espiritualmente. E você pode morrer e continuar vivendo. E qual que é o problema? Que você não pode gerar diferente do que você é. Morto gera morto. Abre em Gênesis capítulo 5, verso 3. Deixa eu te mostrar isso. Gênesis capítulo 5, verso 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Você lembra a ordem que Deus deu para o Adão? Adão, se comer da árvore do conhecimento, vai? Vai o quê? Sim. Ele morreu, sim ou não? Sim. Espiritualmente. Você concorda comigo? Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Ele já estava morto, já estava fora do jardim. E Adão viveu 130 e gerou um filho à sua, conforme a sua, e pôs o nome de quê? Preste atenção. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Mas depois do pecado, ele gerou filhos conforme a sua imagem, sua semelhança. Semelhança caída. Veja, Adão estava morto espiritualmente e gerou filhos mortos espiritualmente. Só Cristo vai restaurar a vida no espírito. E olha as histórias. Depois de Adão, só deu problema. Os filhos de Adão, um matou o outro. E aí você vai ver no decorrer da história só tragédia atrás de tragédia. Por quê? Porque o morto gera. Ninguém pode gerar diferente do que é. E muitas vezes nós nos iludimos porque temos muita gente ao nosso alcance. E achamos que porque Deus confiou muita gente, está tudo. Mas abre Ezequiel 37, 10. Ezequiel 37, 10. Olha o que está escrito. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou e eles e se puseram em pé um exército grande em. Veja, querido, preste atenção. Antes do Espírito entrar neles era só um exército, só que de morto. E de que vale, pastor Cláudio, um exército morto? Era um exército de. Porque para Deus o que importa não é quantidade, mas é o quanto você tem do Espírito dele. Quando o Espírito entrou, a vida entrou. Porque quando o Espírito chega, as trevas têm que sair, a morte tem que sair. Gabriel, o que você veio falar nessa noite? Sobre a vida de Deus. Por que você faz o que faz? Por que você prega? Por que você limpa a igreja? Quantas vezes fazer as coisas para mostrar para a pastora Sônia, para o pastor Cláudio, mostrar serviço? Você faz porque os outros falam, você faz porque você ama Cristo. Porque quando você se sente amado, é natural você querer fazer alguma coisa para expressar esse amor. Aleluia! E toda obra que não é expressa por amor, para ele não vale. Porque muitos vão chegar naquele dia e vai dizer assim: Senhor, profetizei em teu nome. Curei os enfermos em teu nome. Fiz maravilhas em teu nome. Olha que ele vai olhar e vai dizer: não te conheço. Por quê? O nome de Cristo cura mesmo. Salva, liberta. Mas veja, por que ele não conhece? Porque essa pessoa fez a obra longe do Deus da obra. Você vai ver que quando Jesus vai chamar os seus discípulos pela primeira vez, a Bíblia vai dizer assim, ó, e chamou os seus discípulos para estar com ele, e depois o enviou. O primeiro ministério
que Deus tem para você é para você passar um tempo com Ele. Aleluia. Porque a consequência de um tempo com Ele é um ministério de sucesso. É uma vida de sucesso. Você está entendendo, querido? Por que ele vai falar não te conheço? Porque imagina uma empresa. Tem o gerente da empresa, certo? O patrão fica na empresa? Mas os funcionários que trabalham na sala do patrão, ele conhece? Sim ou não? Não. Por quê? Porque está perto. Olha o tamanho da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Como que ele vai dizer não te conheço? Porque estava fazendo a obra longe do Deus da obra. E nós somos tentados a amar mais a obra do que o Deus da obra. Sabe quando você percebe que você está amando mais a obra do que o Deus da obra? Quando você gasta mais tempo com a obra do que com Deus. Quanto tempo você tem gastado na sua oração? Quanto tempo faz que você lê a Bíblia de verdade? Não basta fazer, queridos. Tem que fazer com a intenção correta. Eu conheço muitos filhos de pastores. Sabe qual que a maioria deles fala pra mim? 90% fala pra mim: Gabriel, eu não aguento igreja. Por quê? Porque meu pai tem mais tempo com a igreja que comigo. Tem mais tempo com o filho dos outros que comigo. Você pode ver, normalmente, filho de pastor normalmente desvia em volta. A maioria já desviou. Por quê? Porque os pais se relacionam mais com a obra do que com Deus da obra. O primeiro ministério é família. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a obra está roubando o seu tempo com a família, isso está errado. Se a obra está roubando o seu tempo de intimidade com Deus, isso está errado. Não era isso que eu queria falar, mas é o que Deus colocou no meu. Glória a Deus. Sabe, queridos, tem uma recompensa para quem faz a obra com o coração contrito, com o coração sincero. Você pode ver que todas as cartas terminam assim: ao que vencer, darei isso. Ao que vencer, darei aquilo. Porque não é fácil. É muito natural você se relacionar mais com a obra do que com Deus da obra. E poucas pessoas têm conseguido fazer a diferença da obra com Deus da obra. Por isso que é aquele que vencer tem que ser um crente vencedor. Aleluia. E nós temos dificuldade de se relacionar com o corpo morto. Você já percebeu? Quando você percebe que a pessoa está morta espiritualmente, você não quer mais falar com a pessoa. Você não quer mais ficar perto da pessoa, é ou não é? Porque você gosta de ficar perto de quem? De quem profetiza, revela, cura, é ou não é? Eu sou assim também, irmão. Confessa. Todo mundo gosta de estar perto de alguém que manifesta a presença de Deus. Sim ou não? Sim. Só que nós não gostamos de estar perto de pessoas que não estão mais manifestando a glória dele. Eu tenho visto algo nesses últimos anos assim. Quantas pessoas você conhece que estavam no altar e hoje já não está mais? Quantas pessoas você não conhece que antes fazia a obra de Deus com amor, com carinho e por um deslize não está mais? E a pergunta é: por que essas pessoas não conseguem voltar? Você acha que essas pessoas não sabem que Deus perdoa elas? Eu te garanto que ela tem mais vergonha da igreja do que de Deus. Porque ela sabe que Deus não vai julgar ela que nem a igreja julga. Você sabe que Jesus passou por 6 tribunais. 3 políticos e 3 religiosos. Os 3 políticos absorveram Jesus. Os 3 religiosos condenaram Jesus. O que isso quer dizer? Que Deus tem mais problema com a religião do que com os ímpios, porque os ímpios absolveram ele. Mas a religião tem o poder de condenar o próprio Cristo. E se tem uma coisa que Deus não gosta é de crente religioso. Por que as pessoas não voltam? Porque a igreja condena mais que o mundo. O mundo absolve, a igreja condena. Sendo que ele disse assim: eu sou o justo juiz. E ainda mais, João vai escrever na sua carta dizendo assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que você tem um justo advogado que intercede por você. E esse advogado nunca perdeu uma causa. Ei, não importa o que o homem fale de você, condene você, o justo juiz ainda não te condenou, o seu advogado já te absolveu. Deus está dizendo para alguém aqui: não pare porque alguém falou que você é assim, não pare porque alguém falou que você é assado. A última palavra quem dá sou eu. Pare de se preocupar com o que o homem diz e comece a se preocupar com o que eu estou dizendo a seu respeito.